Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podjus Podcast. Aqui o café é quente, né, doutor Leandro? A conversa é leve e o direito é descomplicado. Então seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje o tema é interessantíssimo, eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje vamos receber e falar sobre um tema bem interessante que está em extrema relevância, né? Que vai aí permear por questões sociais, questões de saúde, do direito fundamental e também um direito social. Mas antes disso, vamos apresentar aqui, passar, na verdade, a palavra para o doutor Leandro, para ele fazer a sua abertura e aí volta comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes e telespectadores. Estamos aqui em mais um episódio do Podjus Podcast, onde a justiça ganha voz, e contamos com a sua colaboração e com a sua audiência. Continue aqui, o tema é muito abrangente, muito conceituado e o nosso convidado é muito especial. Um forte abraço. E antes, então, de falar quem é o nosso convidado, vou fazer a leitura aqui do currículo dele. Ele é advogado, enorme aqui. Ele é advogado, professor da faculdade da Unibras, aqui em Juazeiro, graduado pela FACAP, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, bem como Administrativo e Tributário, ambos também pela Faculdade Focus. Membro voluntário e pesquisador. Ele também já foi membro da Liga Acadêmica da Ladivasf, inclusive estava tendo alguns eventos da Ladivasf também, né? Inclusive, doutor Leandro, eu pensei em chamar as duas ligas, da Ladivasf e a da Lajup, né? Da FACAP? FACAP e Nassau. Bora. Pra gente falar com os meninos que estão ainda na graduação. Eu acho importante, bom. né? E a gente tá fundando uma liga também agora lá na Unibras. Pronto, já vem convidado também. Eu falei das duas porque são as duas que estão, já foram criadas nesse caso. Então, doutor Ícaro Reis, seja bem-vindo ao nosso episódio. Fique à vontade, o microfone está aberto para que você fale, faça suas considerações iniciais para que a gente possa começar o nosso bate-papo sobre esse tema que instiga todo mundo. Bom dia, primeiramente eu gostaria de saudar todos os telespectadores e também ouvintes desse podcast. Falar que para mim aqui é uma honra estar aqui com dois amigos queridos e a oportunidade que vocês estão dando com esse podcast é realmente uma iniciativa linda, assim, porque a gente sabe o quão precioso é esse espaço, a gente poder dividir tantos conhecimentos, porque aqui é uma troca, né? Uma conversa que é uma troca que a gente sai para realmente aprender. E fico muito feliz e grato pelo convite. A gente que agradece, né, doutor Leandro? Pela participação. O tempo, que a gente sabe o quanto é corrido, né? Eu sei que o doutor Ícaro é um cara bem requisitado, né? Mas eu estava acompanhando os stories ontem, o doutor Ícaro estava fazendo, era um júri simulado. Tá vendo? Eu acompanho nas redes sociais. Eles conseguiram fazer um júri simulado dentro da Câmara dos Vereadores à noite. Eu dou os parabéns pelo presidente da Câmara, né? E todos os seus ligados a esse momento, porque você trazer os estudantes para dentro da onde emana as leis, né? Do município em si. É muito importante, porque hoje você consegue trazer a instituição, a faculdade e os alunos para dentro do âmbito de onde é discutido os direcionamentos que o município vai tomar, né? Fazendo até essa ligação entre o conceito, né, a teoria e a prática, que eu acho que faz total diferença. Até ontem, em sala de aula, eu conversava sobre isso com os alunos. O quanto eu sentia perdida no início da faculdade, porque era só lei, só teoria, só conceito. Aí como é que eu vou usar isso na prática? Como é que eu vou, né, exteriorizar tudo isso? E aí, quando você começa a atuar, começa a verificar, você fala, tá começando a fazer sentido agora. Então, até eram alunos do terceiro período e eu comentando, façam estágio, ainda que seja voluntário, é importante, porque o conhecimento prático assim, abre caminhos. Então, é uma iniciativa relevante, né, que a gente deve parabenizar. Eu já fiz alguns júris simulados. Não é minha área de atuação, o direito penal, mas o debate em si, que o direito nos proporciona sobre isso, né, o debate saudável, né, de argumentação, de fundamentação, eu acho importante a gente já trazer esse exercício na faculdade. Então, parabéns, doutor Muito obrigado. E essas práticas, elas são muito importantes justamente para isso, para poder quebrar, né? Tirar os alunos do muro da sala de aula, entender que
a vivência prática, porque muitas das vezes eles ficam com medo e eu não julgo, porque é normal. Oxe, a minha primeira audiência, normal. Eu tremia mais que vara verde, eu costumo dizer. Sério, e foi no civil, não foi nem no trabalhista. E eu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou perguntar? Porque a gente, na faculdade, eu pelo menos não tive essa prática mais direta, assim. A gente via algumas coisas, mas era bem superficial. É uma coisa que a gente debate muito, que nas graduações o pessoal não está preocupado em formar os profissionais, e sim da matéria. Cumprimenta, coisa e tal, e não há uma preocupação em trazer essa vivência do mundo jurídico, a gente está falando do direito, desse mundo jurídico que está lá fora, que está fora e não traz para dentro da sala de aula, né? Na vivência do dia a dia. Mas, doutor Ícaro, vamos lá. O tema de hoje, o doutor Ícaro é um pesquisador de grande influência e repercussão até nível nacional, como eu gosto de dizer, é sobre o habeas corpus preventivo ao cultivo do cannabis medicinal, correto? E vamos desmistificar um pouco esse tema, porque é um tema que traz muita polêmica, mas ao mesmo tempo é um tema, algo essencial para a vivência e a saúde daquela pessoa que depende daquele medicamento medicinal, né? Então, doutor, vamos lá. É um tema que envolve muito a Constituição brasileira, não é isso? Lá na Constituição traz que nós temos direito à saúde, nós temos direito aos remédios, aquele tema romantizado da Constituição. Mas dentro do direito penal e da saúde das famílias, qual é a principal batalha jurídica que tem se enfrentado, essa batalha jurídica e social, que enxergamos nesse debate do habeas corpus do cultivo do cannabis? Doutor Ícaro, me perdoe, eu não gosto de interromper ninguém, mas só para desmistificar já do início o que seria até o próprio habeas corpus para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, porque o Poder de Jus, ele traz essa forma do direito mais descomplicado. Então nós temos ouvintes que são alunos, temos ouvintes, né, que não estão na área do direito, então é importante a gente já talvez conceituar o que seria o habeas corpus e fazer Desculpe, pessoal, eu me empolguei aqui nas informações. É só porque eu gosto de pecar pelo excesso, às vezes. Nada, tranquilo. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Então, hoje, primeiro, como eu tenho como partir do pressuposto que eu sou um paciente, que eu tenho uma comorbidade, e fui partir de uma consulta com o médico, e a partir dali o médico me prescreveu o uso do canabidiol, ou então o uso do THC, que é outra partícula também que tem, voltado para a cannabis, né? E a partir desse momento, a gente tem dois problemas, né? É um problema jurídico e um problema social, que é o acesso à saúde. Então, o que é que ocorre? A gente sabe que, por mais que tenha tido a descriminalização com o STF, aquela descriminalização é uma descriminalização ficta. Então, hoje, para você comprar um medicamento, a gente tem duas RDCs, que é um regulamento que é feito pela Anvisa, e essas duas RDCs, eu estou só contextualizando primeiro esse ponto, para a gente poder entrar no porquê do HC. Sim. Certo. Então, a gente tem duas RDCs, a RDC 027 e a 327 e a 660. A 327... que é a de em 2019, quando a Anvisa ela solta esse regulamento, ela estabelece que a partir de agora você pode comprar na farmácia com uma receita amarela ou azul o canabidiol. Então, é o primeiro tipo de compra que a gente tem, que é com a dispensa de receita. E depois a gente tem a questão da importação, que é com a 327 de 2022, que faz com que eu como sujeito, pessoa física, eu possa importar, de acordo com a Anvisa, o medicamento de fora do país. Então, são essas duas RDCs que a gente tem para você poder utilizar o medicamento. Então, eu já desmistifico, porque muitas pessoas, às vezes, acabam achando que a gente precisa entrar com HC para poder comprar o medicamento. E, na verdade, eu posso comprar hoje o canabidiol em qualquer farmácia. Eu posso falar marca? Pode. Então, farmácia Pague Menos, farmácia Drogazil, qualquer farmácia de rede. E já disponibiliza, doutor Ícaro? Hoje tem? Hoje tem. Então, às vezes até em farmácia de bairro, que a gente não tem essa noção. Então, é um medicamento
que hoje ele já está nas farmácias brasileiras. Então, o procedimento para o habeas corpus é porque a gente esbarra no problema que é social, que é o preço, porque a gente está falando de um medicamento que vem da terra. Então, principalmente com o custo, porque a gente tem 2 regulamentações, mas são regulamentações que acabam, de certa forma, afastando, como tudo hoje no Brasil, quando a gente discute principalmente as vulnerabilidades, a classe mais vulnerável ela sempre vai estar fora desse recorte. Porque, por exemplo, se eu vou comprar um canabidiol numa farmácia, ele custa, em média, para um tratamento mensal, de R$700, R$800. Então, são, às vezes, valores que são totalmente fora da realidade comum brasileira. Uhum. Então, como é que você, por um lado, efetiva o direito à saúde, porque é um tratamento que é eficaz, que é científico, que muda a vida de famílias, e surge aqui no Brasil, a partir de uma noção das mulheres, que é uma luta das mães atípicas no Brasil, e surge o instrumento do habeas corpus. E, inclusive, a gente que estuda, que milita nessa área, a gente fala que o nosso habeas corpus, que é um remédio constitucional, a gente acaba, muitas das vezes, sendo um habeas corpus sui generis, porque a gente sai do criminal e acaba virando uma ação pública. A gente tá falando, às vezes, de direito civil, porque o direito, quando a gente fala do habeas corpus, é quando a liberdade do sujeito, ela, de certo modo, está sendo restringida. E a liberdade que a gente está falando aqui, fora a de locomoção, de ir e vir, é a liberdade do direito à saúde. Então, é uma tese que foi criada por advogados, porque antes dessas pautas, principalmente com a Defensoria Pública, que foi quem impetrou o primeiro habeas corpus no Brasil, então é uma criação dos advogados. A gente ter hoje um entendimento no STJ que fixa algumas competências é uma criação nossa. Então, é o que a gente fala. Às vezes não tem como separar a luta do objeto. É verdade. Porque acaba sendo uma luta nossa também. Então, nesse caso, quando o senhor fala da possibilidade do habeas corpus, seria o preventivo, né? É para poder utilizar o canabidiol? Seria isso? Para você se resguardar e poder comprar? Isso. Utiliza-se principalmente para o cultivo, para que você possa cultivar em fins domésticos para fins medicinais. Entendi. Então, você diz assim para o Estado, eu tenho uma patologia, eu preciso desse medicamento, eu não tenho condição de custear ele, e hoje, quando a gente sabe o empurra-empurra que é, porque as ações voltadas para as áreas da saúde entopem o nosso judiciário, e infelizmente a gente sabe que tem um princípio que é da reserva do possível. O Estado ele tem demandas infinitas para um recurso que é finito, e eu entendo, por mais que o Estado ele precise ser provedor, o direito à saúde não pode ser meramente uma promessa constitucional, mas a gente sabe que é um remédio que vem da terra, que ajuda tantas e tantas pessoas, cuidar a partir de um habeas corpus preventivo, ele dá esse salvo-conduto. Então, Estado, você não pode chegar na minha casa, me reprimir e eu ser preso por conta disso, por estar com o meu medicamento. Sim. E assim, é o que a gente precisa debater também, é que existem diversas maneiras também de utilizar esse medicamento. A forma mais famosa que as pessoas conhecem é o óleo propriamente dito, mas tem outros tipos de extração, existem balas, games, e isso que é feito de forma natural, porque principalmente quando a gente trata de doenças refratárias, a dosagem, porque o extrato, um óleo, é uma extração, então é uma quantidade de planta muito grande. Então, às vezes, para um paciente que tem uma doença refratária, que sofre de uma paralisia cerebral, por exemplo, um paciente com Alzheimer, a extração ela é muito alta. E quanto maior a extração, mais caro é o medicamento. Então, eu preciso dizer para o Estado que, Estado, eu tenho a capacidade de plantar, e inclusive o STJ ele define alguns requisitos. Então, eu primeiro preciso ter um histórico clínico, o médico ele precisa... fora o histórico clínico, é uma coisa que a gente discute muito, o tratamento, ele não é para todos, porque também a gente sabe que
Hoje, principalmente nos fóruns de estudo, a quantidade de doenças que a cannabis ela trata são mais ou menos em torno de 200 a 250 tipos de doença. Então, é um rol muito grande, mas mesmo assim não é para todos. Então, é um tratamento individualizado. Então, a gente precisa analisar caso a caso. E trazer o habeas corpus preventivo é garantir a segurança para essas famílias. Porque é um tabu social que é o que a gente diz, a pior droga que existe é a desinformação. Então, a gente passa por uma repressão que é muito grande. Falar sobre cannabis medicinal é um tabu. Quando você fala a palavra cannabis, maconha, assusta. Porque a gente sabe que é um contexto social de exploração e de colocarem as pessoas à margem. Então, hoje, quando você quer descredibilizar uma pessoa, você diz, ela é maconheira. Só que a gente está falando, quando a gente pega a porcentagem das pessoas que utilizam de forma medicinal, a gente está dizendo aqui, gente, é salvando uma vida. É muitas das vezes uma mãe atípica, é um paciente que tem uma doença refratária, que a gente sabe o quão importante é esse medicamento para uma família e como ela pode mudar a vida de alguém. Então a gente tem que parar e o nosso trabalho, principalmente como advogado, que eu acredito que a gente tem uma função social muito grande de trazer justiça, e não é justiça ficta, é mudar realmente a vida das pessoas. E eu percebo que com as ações, com os HCs que a gente conseguiu recentemente, eu verifico na prática que ali a vida de alguém está sendo mudado. Uhum. É um sono de uma mãe que pode ter melhor, porque assim, são pessoas que estão, de certo modo, à margem da lei, fora da lei. Então, dar uma segurança a partir de um habeas corpus é mudar a vida de alguém e dar uma condição digna para uma pessoa, para um paciente. Entendo. Inclusive, o senhor tocando nesse ponto, me veio uma situação. Tem uma psiquiatra aqui na região, que é a doutora Caísa, e ela trabalha muito, eu a sigo nas redes sociais, e ela trabalha sobre o uso da cannabis como uma medida de tratamento, né? Não sei nem se é a palavra correta, me perdoem, mas ela usa, né? É um dos estudos dela, ou seja, às vezes até um paciente que está com ansiedade e faz o uso da cannabis para fazer o controle da ansiedade, enfim. E aí ela comentando certa vez que foi uma paciente, que era uma senhora mais idosa, e foi recomendado para ela, né? Ou seja, para fazer o tratamento com o uso da cannabis. Ela, doutora, mas maconha, já fica aquele, né? Mas comprar na farmácia, imagina, chegar lá com a receita e querer comprar cannabis. Mas aí ela contando que depois a paciente utilizou e viu assim, o benefício que tinha e desmistificou. Então, a gente cria também essa questão de trazer essas pessoas para a margem da sociedade, como bem pontuou o senhor, nesse aspecto, dizer bem assim, não, só quem usa é porque a pessoa não quer fazer nada, não tem nenhuma perspectiva de vida. Cria-se, né, esse estereótipo de que quem faz a utilização, essas pessoas estão à margem, mas esquece da proteção da saúde, como você bem pontuou também. Hoje é uma mãe atípica, um pai atípico, ou alguém que está representando ali, né, cuidando daquela criança, ou até às vezes o próprio um adulto que passa por uma situação que às vezes sente várias dores, e já eu vi, pelo menos algumas reportagens, de que ajuda a diminuir. Então, assim, traz uma maior qualidade de vida, que é um direito fundamental, como o doutor Leandro pontuou, que está na nossa Constituição. Então, é um tema, quando o doutor Leandro falou, eu falei, vamos sim, vamos falar com certeza, porque a gente vai desmistificar isso para a nossa sociedade. Dizer, olha, é importante, óbvio, né, não tem uso indiscriminado, mas que seja colocado. E o senhor me trouxe uma informação muito interessante que eu confesso que eu não sabia. A possibilidade de já comprar, eu jurava que você precisava, assim, uma farmácia de manipulação, né, ter todo um outro contexto para fazer o óleo, né? O cannabis, né? Sim. Né? Mas não, já tem outras formas, até como você falou, as balas, enfim. Mas me tire uma dúvida, doutor Ícaro. Qual a diferença, então, entre descriminalização e a possibilidade do uso? Teria alguma diferença? É a mesma coisa? Só vou contextualizar. Por exemplo, lá em Amsterdã é possibilitado, né? Você tem locais que você pode ir lá, vende-se de refrigerante com cannabis, com a maconha, até pirulito, tem de tudo, brownie, café, de tudo você acha.
Só que lá, pelo que eu entendi, você só pode, né, fazer o uso em locais próprios. Você não pode, por exemplo, estar numa praça e estar utilizando. E aí, qual seria a diferença? Existe, por exemplo, um é possibilitado, o outro é descriminalizado? Explica para o nosso público se teria alguma diferença e se sim, qual seria essa diferença? Porque quando a gente fala da descriminalização, e principalmente no contexto de Amsterdã, quando a gente fala de outras realidades, até nos Estados Unidos, por exemplo, hoje a grande maioria dos países de primeiro mundo, aqui na América Latina também a gente tem um exemplo do Uruguai, a Argentina também tem uma legislação que é muito aberta. Inclusive tem uma das críticas que se fazem aqui no Brasil é porque tudo fica na mão da Anvisa. Então, toda a competência fica na mão da vigilância sanitária. Você não tem um órgão específico para tratar a respeito dessa planta. Então, como é, por exemplo, o caso da Argentina, você tem um órgão regulamentador do próprio estado que trata somente a respeito de cannabis. Então, a questão da descriminalização é o próprio nome, é um crime. Então, a gente entende-se a planta como um fato ilícito. Então, no momento que você descriminaliza, a infração ela continua acontecendo, só que vai ser uma infração de cunho administrativo. Então, é como uma multa de trânsito, por exemplo. A gente sabe que ali foi feito um ato ilícito, mas esse ato ilícito ele fica numa matéria administrativa, mas você não deixa de tratar. Inclusive, por exemplo, a lei de drogas, por mais que haja a descriminalização, existe o artigo 28, que é para o usuário. Então, inclusive hoje, a gente indo numa contramão, porque o Brasil, a gente discute muito, principalmente nos fóruns voltados à cannabis medicinal, inclusive aqui no Vale do São Francisco, você citou a doutora Chiara, ela é uma pioneira, inclusive a ação, o IAC 17 do STJ, que é o que compõe, que discute-se a primeira discussão a respeito da cannabis medicinal para o uso e exploração na indústria farmacêutica, foi uma ação que é impetrada pela Cannabis, que é a doutora Chiara. Chiara ou Caísa? Chiara. É porque tem também a doutora Caísa, acho que são duas aqui na região, então sim. Já. Eu conheço a doutora Caísa Franklin, que aí ela também adota, já são duas pessoas. São duas pessoas, que é a doutora Chiara. E ela é uma expert, assim. Inclusive, hoje também a questão das sementes também, ela é uma pioneira com a DNA. E algo que a gente às vezes não sabe, né? Que a nossa região, a região do Vale do São Francisco, tem uma das primeiras ações que mudou o cenário brasileiro, porque de acordo com os dados oficiais do tribunal do ano passado, subiram mais de 200% o número de HCs a partir desse tipo de ação. Então vê que a nossa região ela tem uma importância muito grande. Uhum. E aí quando a gente passa para outro modelo, como é o modelo de Amsterdã, ali não tem a discussão, não existe, é sempre o panorama que a gente precisa passar da moralidade, porque não houve um pensamento a criminalizar. Então, é um composto como qualquer outro, como eu estivesse tomando uma cerveja, como aqui no Brasil, a cultura, ela acaba trazendo a normalidade. Então, a gente normaliza muitas vezes as drogas adultas. Então, tem até um livro muito bom que é lícitas, né? As drogas lícitas. Tem um livro muito bom que se chama Drogas para Adultos, que eu até recomendo, que é muito bom essa discussão, porque a gente acaba normalizando. Por exemplo, o Brasil é um dos países, é o segundo país mais ansioso do mundo. Então, a gente as pessoas são totalmente viciadas em opioides, então em remédio de tarja preta, e que a gente normaliza isso. Inclusive, aumentou eu não vou lembrar o remédio, mas tiveram que colocar com aquela receitazinha azul, porque a galera tava indo na farmácia comprar. É um para dormir, agora eu não vou me recordar o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas antes não precisava, e aí tava todo mundo comprando, aí não sei como veio uma determinação que agora só poderia ser com a receitinha azul. Ou seja, passa por essa ideia que o senhor está comentando, né? Da ansiedade e do próprio automedicação, né? Que é importante também de verificar no caso do uso do cannabis,
ter a orientação médica, até pela quantidade, deve ter alguma influência nesse aspecto, né? Sim, sim, porque, como eu disse, é uma extração. Então, é um tratamento que ele é personalizado. E isso é importante da gente falar, porque às vezes as pessoas também, as pessoas que estão, eu não julgo porque são pessoas que são leigas, que não entendem, e aqui é o espaço para a gente poder desmistificar, porque é um tratamento personalizado. Se eu tenho o meu histórico clínico, vamos dizer aqui que eu e o Dr. Leandro, a gente sofre de ansiedade, mas a minha ansiedade nunca vai ser igual a de Dr. Leandro. São patologias diferentes. Então, assim, o tratamento não tem porquê o meu tratamento ser igual ao de Dr. Leandro. Porque a gente não sabe como que vai funcionar com qualquer medicamento. Então... Lembrei, é o Zolpidem. Zolpidem, né? Pronto. Aí a galera aí estavam comprando para dormir e tem a quantidade, né? E aí eles usavam aí começou para 2, aí 3. Aí não, já trabalhei em farmácia. Começando a exagerar em relação a isso. Trabalhei em farmácia, isso era que nem água antigamente, né? O pessoal usava muito e não tinha acompanhamento médico, prescrição. Remédio, o pessoal chegava no balcão da farmácia, remedinho pra dormir, a gente já sabia. E a gente normaliza muito, faz no WhatsApp, e tem figurinha assim, tem um aqui, eu morro de dar risada, que é um cachorrinho assim, tomando um suquinho, aí tem o nome Rivotril. Então, a gente normaliza, coloca assim, como se fosse um estilo de vida. Sim. Que, na verdade, a gente tá indo na contramão. Na contramão, porque... é uma indústria que ganha, que a gente também precisa dizer, alguém está ganhando dinheiro com isso. Inclusive tem filmes e documentários sobre isso, né, doutor Ícaro? Sobre a indústria farmacêutica. O quanto eles fazem esses tipos de remédio para que a pessoa fique viciada mesmo. Sim. Dependente. Viciadas não, perdão, dependentes. Da utilização desses tipos de remédio, né? Teve um que eu assisti na Netflix, agora também não vou me recordar o nome, mas eles falam muito sobre isso, ou seja, o quanto eles ganharam, e acho que teve um maior impacto nos Estados Unidos, que eram remédios para que tirava a dor, né? Remédios para dor. E os opioides mesmo, eles são usados para dor, né? O mercado da indústria farmacêutica, se criou-se o opioide para a questão da dor, porque uma faixa da população, na década de 80, 70, 80, que foi a época das guerras, né? E tinha muita gente ainda dependente da adrenalina da guerra. A gente você consegue interpretar um pouco nesses filmes. Eu gosto muito de filme antigo. Não sei o que é. Passa aqueles filmes antigos, eu paro para assistir. E você percebe que a dependência da população em cima daquele produto químico que é manipulado e direcionado para aquilo. E as pessoas consomem, fazem de tudo para consumir, né? Mas, doutor Ícaro, vamos aqui entrar um pouquinho do direito à saúde, né? O Brasil, ele tem uma legislação penal que ela proíbe, né? Penaliza o plantio da maconha, né? Mas a nossa Constituição, como eu falei lá no início, ela garante, ela tem um direito fundamental à saúde. Essa cerne, ela traz esse conflito? Sim. A discussão central é, inclusive, sobre isso. Inclusive, também, ela perpassa a uma outra discussão que a gente fala pouco, é que também os médicos que prescrevem a cannabis, hoje a gente sabe que eles é um pensamento também do livre, da oportunidade de livre escolha e de livre tratamento. Então, assim, a gente está falando também de médicos que estão acreditando em um medicamento e que a parte também do desenvolvimento profissional daquele, porque a gente também não pode criminalizar a minha profissão. Então, existia, inclusive no início, essa discussão. Até que ponto é que vai a proibição que a gente tem, porque a gente tem uma lei de drogas que tem imensos, tem diversos verbos, né? Um desses verbos é plantar, guardar, aportar. Então, ficava essa discussão. Até que ponto o médico é responsável, por exemplo? Será que ele responde também criminalmente por estar passando,
prescrevendo cannabis medicinal para excessividade, no caso. Na verdade, nem de forma excessiva, é de prescrever. Porque quando só a gente parte. De prescrever. Só o fato de prescrever. Quando a gente parte do ponto que é um crime, o uso daquela planta é um crime e eu prescrevo, eu também, de certa forma, estou respondendo solidariamente. Só que a gente tem a liberdade de tratamento, que também é um direito profissional, então que regulamenta a medicina. Então, eu, como médico, eu também tenho uma prerrogativa, assim como nós advogados temos, os médicos eles também têm uma prerrogativa de entender qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Então, não cabe ao direito, a um juiz togado, dizer qual é o melhor tratamento. Porque muitas das vezes o tratamento eficaz, tudo que tinha no Sistema Único de Saúde ou nas farmácias convencionais, nos tratamentos convencionais, já foram alternativas que, na maioria das vezes, foram falhas para esse paciente, ele recorre a cannabis medicinal. Então, o tempo todo, essa discussão. Por isso que é tão importante, e a gente diz que o HC, ele acaba indo para o lado civil também, porque a gente está garantindo ali o direito à saúde, que existe o tempo todo conflitos entre direitos fundamentais. E o direito à saúde, ele é um direito que precisa ser colocado em voga. Então, não há espaço hoje, principalmente com os avanços científicos, porque a cannabis medicinal, ela não é mais uma promessa, ela não é não é um tratamento experimental. É uma realidade. Hoje ela é uma realidade. Ela é uma realidade e tem respaldo científico. Então, assim, a gente não está, porque ao longo de toda a construção da humanidade, tem medicamentos que surgem que às vezes fica, como uma época foi a aspirina, então para tudo é aspirina. Hoje, a gente sabe... Doutor Ícaro não é da época do AS. Mas eu lembro que minha avó, ela pedia AS porque achava que era docinho. Docinho. E dava pra dormir. Resolvia tudo. Então, assim... A bisavó tomava AS. Não, vocês não são da época do AS? Não tomaram? Eu tomei AS. Tá. Eu tomei AS. Eu não tomei não, mas eu conheço. Eu sou tão alérgico. Você vê assim, gente, mas eu sou tão alérgico que até a dipirona eu sou alérgico. É sério. Se eu tomar dipirona, é arriado. É mesmo. Corre pra emergência pra tomar antialérgico. Uma vez eu tomei sem que eu tava morrendo de dor de cabeça, foi até no escritório. Morrendo de dor de cabeça, achei pedi alguém, achei um Dorflex, eu acho que foi um Dorflex. Tomei, corri daqui, fui na farmácia aí comprar um antialérgico. Tomar antialérgico também, tira e queda, vai dormir. Aí perdi meu dia. Mas, doutor, a acessibilidade, esse alto custo do medicamento, como o doutor falou, ele vem da importação. Apesar de nós termos o solo brasileiro ser vasto, a gente não tem ainda a cultura do cultivo, não é isso? Uhum. O habeas corpus ele funciona nessa ferramenta do cultivo para fins medicinais, não para fins comerciais, não é isso? Isso. Devido ao alto custo e à importação, eu posso dizer que é uma questão de saúde pública ou uma questão de dignidade humana? A questão do HC na funcionalidade da plantação. O que nós podemos trazer para a nossa realidade. Devido ao alto custo, o HC ele funciona como um princípio da dignidade humana? Sim, com certeza. É, na verdade, a somatória entre esses dois fatores. É um caso de saúde pública e também a verificação e a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Porque a gente está falando, novamente, do acesso à saúde. Então, hoje, por exemplo, com a RDC, a 327, e com o IAC do 17 do STJ, a gente tem hoje também aqui no Brasil a produção da indústria farmacêutica. Então, a gente também tem em solo nacional a produção da cannabis medicinal. Só que, assim, hoje, como eu disse, quem regulamenta é a Anvisa, e ainda é um mercado que fica muito custoso, porque a primeira opção, ou você compra importado, que é muito caro, e as possibilidades que a gente tem também no mercado nacional são limitadas. E eu faço até aqui uma brincadeira com vocês. Você consegue, assim, pensar quantas
quantas empresas a gente tem hoje no Brasil que atuam com cannabis medicinal na farmácia? Assim, um chute. Não tem nem 4. ideia. Um chute. Eu não tenho nem ideia. A doutora Sueli tem mais experiência nessa área. Eu tô Chutei aqui um pelo que o chute. doutor Ícaro falou, que já está vendendo em farmácias. Isso. Eu Então- tenho uma cliente, né, que está precisando fazer o uso medicinal, já foi diagnosticada, devido a um acidente de trabalho. Olha só. Um acidente de trabalho. No local de trabalho, ela desenvolveu uma patologia de ansiedade extrema e ela precisa fazer o uso medicinal, só que ela não se enquadra, não tem condições financeiras para o uso, para comprar. Sim. Em si, o Estado tem que arcar. Então, a gente tem esse movimento processual. Como eu posso dizer, é um nicho para a advocacia, mas no momento as pessoas não estão tendo condições, como o doutor mesmo falou. O custo em média é o quê? 700, 800 reais o frasco, né, no caso do medicamento. Frasco. Então, hoje a gente está num nível social, as pessoas estão no nível social que não conseguem arcar com esse tratamento. Então, ela nos procurou na época para a questão do uso, porque foi prescrito e tem relatório médico, como o doutor falou, tem um relatório médico, tem um receituário médico, que ela precisa fazer o uso com extrema urgência. Que devido à patologia que foi desenvolvida no acidente de trabalho, ela hoje precisa fazer esse uso. Sim. Nós temos quantas, doutor? 22. Nossa, Então, já é um assim, número bem expressivo. É expressivo, só que a gente volta àquele ponto. Do quão o acesso ele ainda é restrito. É limitado. Porque né? quando a gente vai para a indústria farmacêutica, para outros tipos de medicamentos, são inúmeras milhares de empresas. Então, termina também que essa demanda restrita, quando a gente fica só a 22 empresas, por exemplo, o custo também é muito alto, porque o mercado, aquela máxima que o mercado se regula, ele é verdade porque realmente, só que a regulação ela não é em prol da dignidade da pessoa humana, não é em prol de uma pessoa que vem de uma classe que o tempo todo a gente vivencia, na verdade, uma miserabilidade, porque o Estado ele deixa essa pessoa de lado para incentivar políticas públicas e trazer acesso à educação, saúde, moradia, todos esses direitos fundamentais que são deixados de lado para essa pessoa, mas quando ela precisa de um tratamento justo e digno, de um produto que vem da terra, ela tem que ser tratada muitas das vezes como criminoso, ou então ficar à margem da lei. E isso é o que deixa a gente tão triste. E também, por um outro lado, abre uma esperança, porque a luta da cannabis medicinal no Brasil, ela é uma luta que vem dos pacientes, das mães atípicas, que vem das associações. Então, as associações hoje, têm um papel muito importante, porque a associação, para o HC, é feito de forma individual, só que para a associação você impetra um habeas corpus coletivo. Então, quando eu tenho um número determinado de pacientes, abre-se uma associação, e aquela associação, porque tem uma diferença, inclusive, se uma associação é um limiar que fica entre ser uma associação para fins terapêuticos e uma associação criminosa, porque o desvio, se você desvirtua esse uso, você entra no limiar da associação criminosa. Então, são pessoas também que estão se colocando em risco em prol da saúde de pacientes. Então, a associação ela tem um ponto importante porque ela também democratiza e diminui o preço também desse medicamento. Porque, às vezes, eu sou um paciente que eu estou numa condição de precisar desse medicamento, mas eu não tenho, por exemplo, um manejo em cultivar. Porque às vezes as pessoas analisam assim, eu vou cultivar em casa. E às vezes a pessoa nunca cultivou nenhum tomate. Então, assim, não é só sobre cultivar por cultivar. Porque a gente está falando de um medicamento. Eu posso plantar no chão e não nascer nada. Então, inclusive, um dos requisitos, quando a gente entra com HC, eu preciso demonstrar que aquele paciente, ele está apto, ele tem alguma aptidão para cultivar também, porque senão não adianta de nada. Eu tenho um HC, porque de toda forma vai continuar sendo uma promessa, porque o medicamento ele também não vai ser utilizado se eu não souber utilizar esse manejo, né? Manejar esse ponto. Então, as associações, elas também são esse contraponto, porque lá o paciente ele pode comprar
ou na maioria das vezes, as associações elas também fazem um apoio social muito grande de doação. E também hoje a discussão ela é tão grande que os próprios municípios, estados têm criado alternativas para financiar o custo de canabidiol e colocar no SUS. Então, por exemplo, na Bahia a gente acabou de passar uma lei importante para que o canabidiol ele seja disponibilizado no SUS. Em São Paulo a gente passa também agora por um novo momento legislativo e que são espaços que a gente para analisar que é um assunto de saúde pública e não é de esquerda ou de direita, porque às vezes acaba entrando na moralidade. Então, São Paulo, por exemplo, é um estado que, quando a gente fala do lado político, é de direita. A gente tem na Bahia que é um lado de esquerda, mas o direito à saúde ele não tem lado político. E é o que a gente fala sempre. Para uma pessoa que é proibicionista, eu faço um desafio com qualquer um. Me dá um momento para poder levar, para você conhecer uma pessoa que precisa desse tratamento, que vivencia aquilo, que a vida dela muda 100%. Porque a gente tem, por exemplo, casos de pacientes que são autistas de nível 2, que é o autista que fala, mas com dificuldade, que a partir do momento que começa a fazer o uso da cannabis medicinal, essa criança ou esse adolescente, já vi casos tanto de criança quanto de adolescente, que muda a vida, que a mãe chora, porque diz, eu não consigo verificar, não consigo lembrar do meu filho antes da cannabis medicinal e depois da cannabis medicinal. Inclusive já teve reportagem no Fantástico sobre essa sim. temática da importância. E a outra pergunta seria, o senhor até antecipou um pouco, doutor Ícaro, já tivemos decisões em que o Estado, através do SUS, teve a obrigação de fornecer esse medicamento da cannabis? Sim, sim. Hoje a gente só entra num problema principalmente de competência e depois da discussão que hoje lota principalmente as demandas que envolvem a saúde, que é das competências dos medicamentos que estão ou não no rol da ANS. Então, por exemplo, o canabidiol ele não está no rol da ANS. Então, consequentemente, dá uma margem que a gente tem hoje no âmbito legal que acaba restringindo, porque fica novamente aquele empurra-empurra. O direito à saúde é um direito fundamental, mas a gente tem o princípio da reserva do possível. Então, acaba que mesmo com a judicialização, muitas das vezes o paciente ele fica vinculado aos tratamentos convencionais, porque na maioria das vezes o judiciário, na hora de sentenciar, ele vai notificar a Natjuiz, a Natjuiz muitas das vezes faz um relatório que é um relatório que não leva em consideração o caso concreto, que vai ter ali naquele documento uma recomendação técnica que é abstrata, que não leva em consideração o histórico porque quando você entra com a... Não, eu ia perguntar o que é a Natjuiz. A Natjuiz é uma plataforma vinculada... Mas vem da banda Natroots? Não, só é coincidência. Não. É só coincidência. É um regulamento, um órgão público. Então, quando você entra com ação judicial para, por exemplo, o fornecimento do canabidiol, eu entro com a ação, e aí o juiz ele precisa chamar alguém para poder saber se aquele medicamento, isso a Natjuiz é para qualquer tipo de medicação. Então, por exemplo, também, né? Também eu quero pedir eu quero entrar com ação, obrigação de fazer para que o Estado me forneça Ritalina. Então, também a Natjuiz ela vai ser intimada para que ela preste ali uma informação técnica. Se há ou não, é como se a Natjuiz ela verificasse se há ou não a necessidade daquele paciente utilizar aquele medicamento. Só que são, muitas das vezes, portarias que não levam em consideração o caso concreto. Então, a gente fica muito restrito a um profissional que não está no dia a dia. E o juiz acaba fundamentando baseado naquilo. E quando é que a linha da Natjuiz vai? Fiquei só lembrando da Natroots agora. Da Natjuiz vai. É em dizer que você tem que voltar para o tratamento convencional. Então, como é que você
como é que o paciente que já está entrando com ação para dizer que o tratamento convencional não funcionou, como é que um órgão regulamentador que nunca teve acesso ao paciente vai dizer o que é melhor para ele, se não o médico que o acompanha? E a ação, ela vem toda justificada na liberdade médica e no histórico médico. Então, assim, não parte do nada. E aí são justificativas, porque o tempo todo a gente vive de malabarismo jurídico. Então, é uma luta muito grande. Porque a gente... É uma causa, eu falava antes sempre, que a gente defende o direito, não é a causa. Mas depois que eu comecei a advogar nessa área, eu comecei a analisar que, na verdade, a gente milita pela causa. Pela causa. Porque, por exemplo, a gente só utiliza o remédio constitucional do habeas corpus porque não há uma regulamentação. Por exemplo, não há em nenhum outro país. Por isso que eu digo que o habeas corpus é uma criação jurídica, uma criação dos advogados, porque a gente é uma criação de uma tese que a gente pega um remédio constitucional que é utilizado muitas das vezes para a liberdade, quando a liberdade ela é restrita, quando a gente está falando principalmente do âmbito criminal, e meio que desvirtua essa ação e entra para o lado civil, porque são malabarismos jurídicos. É o tempo todo a gente dizendo para o Estado que, Estado, eu tenho aqui uma pessoa que precisa de um tratamento especializado, que é baseado em evidências científicas, que quem passa é um médico que acompanha esse paciente e que o Estado, na sua incapacidade de trazer, de colocar no domínio público um medicamento acessível, ele só coloca barreiras. E essas barreiras, no momento em que a gente não tem uma regulamentação, por isso que é tão importante a gente lutar pela regulamentação, porque só existe o HC porque não há regulamentação. Em outros países, se você precisa, como é o caso, por exemplo, do Uruguai e Argentina, você já tem um órgão de regulamentação. Então, se eu não tenho o dinheiro para custear, para comprar aquele medicamento, eu consigo fazer com a própria Anvisa essa regulamentação. Eu vou mandar os dados da minha casa, eu vou fazer toda a comprovação que a gente faz aqui através HC, a gente poderia estar fazendo de matéria administrativa, que diminuiria muito mais custos. Porque imagina o tanto de profissionais que as pessoas... Porque assim, é muito bonito quando a gente entra com HC, mas o HC é muito custoso. Porque é toda uma equipe multidisciplinar que precisa passar. Preciso ter um laudo agronômico, que é um engenheiro agrônomo que ele vai assinar e vai verificar se há ou não a capacidade no espaço que você mora, porque é no fim residencial, então também eu não posso colocar assim, eu não posso chegar pro HC e botar lá, eu vou plantar aqui uma roça de maconha, não é assim. Então, assim, o juiz, o laudo agronômico, ele vai analisar a receita médica, então vamos supor que na receita médica eu preciso tomar dois potes de óleo mensalmente. Então, o engenheiro agrônomo ele vai fazer um cálculo com quantas plantas eu preciso ter por ano, por cultivo, por ciclo de cultivo, que dariam o correspondente àqueles dois frascos. Então, é toda uma matemática. Então, eu preciso do engenheiro agrônomo, eu preciso que o paciente ele tenha um custo de extração e cultivo, que é outro custo. Eu preciso passar eu preciso ter todo esse histórico médico. Então, assim, a gente está falando de custos e custos. E no final das contas, a pessoa que está do outro lado da ponta é uma pessoa que muitas das vezes está numa situação de vulnerabilidade e miserabilidade. Então, que está lutando justamente para plantar porque não tem como comprar. Sim. Então, é tudo muito custoso. E a gente acaba colocando as pessoas na margem. Mesmo criando, muitas das vezes, um instrumento legal, que é o HC, mas a gente tem uma cidade como é Juazeiro, e eu fico muito feliz de ter conseguido o primeiro HC, petrei o primeiro HC, e foi o primeiro HC numa cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Então, fora a questão da desinformação, é também, às vezes, mesmo tendo um HC que é para todos, existe ali uma barreira também informacional e também uma barreira social, que a gente bate novamente na sociedade. Como que a sociedade ela constrói os muros
invisíveis, né? São os muros invisíveis. Então, eu sofro, o Estado ele não me ampara, eu sofro e eu tenho que ficar calado com o meu sofrimento. Ou seja, ainda tem muita a criminalização, né? O senhor comenta também, e acontece muito para os advogados que são do direito penal, porque pensa que Advogado de bandido. tá defendendo ali a outra parte, ou que comunga com o ato ilícito ali daquela pessoa, e não é assim. É um direito que assiste, através da Constituição, da pessoa ter o direito de defesa. É um direito fundamental, né? E, inclusive, não só de defesa, como é muito importante a função do advogado na sociedade de criar teses, como essa que o senhor mencionou, e parabenizo até de ter sido o primeiro aqui na região de um tema tão importante e que cada vez mais a gente vê a relevância, principalmente com essa crescente, né, do autismo, do TOD, que eu já vi também. Alguns clientes, no caso, um pai atípico me procurou, que era para... O filho, ele se debatia, ele tinha que é o TOD, né, transtorno opositor desafiador, acho que é isso. E aí ele tinha um momento de agressividade tão grande que ele se unhava todo, ele ficava todo cheio de marcas. Marcado. E também ia para o pai. Então imagina essa situação. Não sei se era o caso do uso da cannabis, mas a gente imagina essa situação. Dizer bem assim, olha, se você proibir ou se você restringir, pessoas serão afetadas. Não só a mãe ou o pai ali, como a própria criança, ou adolescente, ou filho, quem necessitar fazer o uso, né, medicinal. Então, eu acho muito importante. Aqui na região, teve até um aluno que comentou que ele precisou fazer uso também, né, do cannabis medicinal, de uma associação que tem, acho que em Petrolina, que eles fornecem o óleo. Eu não sei se tem, né? É a Mucannabis, que é da Chiara, que foi a entendi. Tipo uma associação. E aí ele conseguia, porque assim, por outros meios era muito custoso. E aí na associação ele conseguiu, teve um efeito assim maravilhoso. Eles que não se imagina sem agora, por conta do efeito benéfico. Uma dúvida que surgiu aqui, doutor, foi que seria o HC, ele é para o cultivo da planta medicinal, não é isso? A questão da extração dos medicamentos, ele passa por um processo de laboratório, é isso? Não, é isso que... O HC é para tudo. O HC é para, na verdade, o HC vai depender da receita, né? Tudo vai depender do tratamento, porque a gente tem outras formas também de utilizar, que não só o extrato. Então, por exemplo, pode ter na receita, que é o que acontece, não foi o meu caso, mas eu já vi outras possibilidades, principalmente para pessoas que têm doenças refratárias como epilepsia. Então, às vezes, o tratamento ele precisa ser o mais rápido possível. Então, por exemplo, o que a gente verifica as pessoas fumando, né? Tem a questão da forma vaporizada. Então, a ervinatura, que eu posso ali vaporizar e ter uma resposta mais rápida, imediata. Mas, assim, tudo vai depender da receita. Então, na maioria das vezes, que é a grande realidade que a gente tem, é para o cultivo doméstico, para que ali o próprio paciente, ele faça a extração, ele faça o óleo em casa, o óleo caseiro. Então, para o paciente... Tem uma receita específica. Isso. E por isso que o paciente ele precisa ter o manejo, ele precisa fazer esse curso de extração e de cultivo. Por quê? Não é só plantar, eu preciso plantar e eu preciso saber extrair o óleo. Entendi. Porque assim, se eu também só tenho uma planta e não é... Por isso que tem que observar cada caso. Então, se eu sou um paciente que eu utilizo do óleo de canabidiol, eu preciso saber manejar a planta para poder fazer essa extração e fazer, consequentemente, o meu óleo caseiro. Então, tudo vai depender primeiro, da prescrição médica e do tratamento que está sendo feito. Então, é essa a grande dificuldade também que a gente tem. Porque é aquilo, eu preciso do medicamento, mas às vezes eu não sei manejar. Então, também é aquela coisa, eu quero lutar para fazer o meu próprio medicamento, mas às vezes eu não tenho as condições necessárias para utilizar. Eu mesmo, eu aprendo o tempo todo com os colegas, mas eu vejo também a luta das mães, dos pais, às vezes do próprio pacientes adultos, que
querem entrar com HC, só que não sabem manejar. Que é aquela coisa, o Estado ele cria tantas barreiras que esse paciente, ele sofre de uma doença, de uma patologia, e ele ainda não é assistido pelo Estado. Quando ele quer, o Estado ainda não permite. Ainda não permite. E ainda tem que virar farmacêutico, né? É. Você ainda tem que virar farmacêutico. Então é muito complicado isso, né? É verdade. Doutor Leandro, patrocinadores? Vamos dar um tempo aqui para o doutor Ícaro respirar um pouco, tomar água, raciocinar. Vamos lá, nossos apoiadores, nossa equipe técnica. Você que tem a sua empresa e quer alinhar a sua marca ao podcast que mais cresce no mercado, que mais cresce no Vale do São Francisco, está aí o contato da nossa equipe de marketing, tem aí o QR Code, o WhatsApp, entre em contato, terá uma equipe à sua disposição para debatermos o melhor para a divulgação da sua marca, da sua empresa no nosso podcast. Como tudo que se alinha a nossa marca está crescendo e está se desenvolvendo, a VIP Contabilidade agora é VIP Gestão Contábil, sobre administração e gestão de Victor e Rodrigo. Está aí o contato deles do WhatsApp. Você que tem a sua empresa, entre em contato com eles, que eles terão a solução na área que você precisa. Escolinha de Futebol Boleiros do Vale. Fica ali localizado no campo da ABB. Se você tem seu filho de 5 a 12 anos, leve e faça uma aula experimental inicialmente com o professor Bruno. Com certeza ele sairá de lá muito gratificante e com certeza vai lá voltar. Então, a Escolinha Boleiros do Vale está à sua disposição. Está a rede social, entre em contato com ele estará de braços abertos para recebê-lo. O aplicativo Garagem. Vem aí o melhor aplicativo para o seu veículo. Na palma de todos os serviços que você precisa para o seu veículo, na palma de sua mão. E Nexus Vale do São Francisco é uma empresa de marketing digital. É uma multinacional com sede em Orlando. E aqui na nossa região tem um diretor franqueado. Então entre em contato pelas redes sociais. Com certeza ele vai pegar a sua marca e vai desenvolver e prospectar dentro do mercado digital. Estúdio 74, nosso parceiro aqui do nosso podcast, o Estúdio 74, está à sua disposição para o seu projeto audiovisual. Então você que tem um projeto de podcast, videocast, entre em contato, tá aí as redes sociais e o site do Estúdio 74. Acho que agora só está o WhatsApp. Tá o WhatsApp do Estúdio 74, com certeza ele vai pegar a sua ideia e vai transformar ela, vai melhorar em 10 vezes mais. Foi assim conosco e com certeza será assim com você. A mentoria OAB na mão. Essa eu confio. Eu fazia aqui um jargão, mas não vou fazer mais não, que eu fui chamado a atenção. Olha só, doutor Ícaro, ele ficava prometendo, não foi chamado a atenção, ele ficava prometendo descontos. Cashback, é mais chique falar, acho que cashback. Mas pode conceder, doutor Leandro. Pode? Você tem respaldo. Puxa, gente, aproveita. Cata com o coração bom. A mentoria OAB na mão é uma mentoria proposta pela nossa professora e doutora Suelen Gama, voltada para você que está fazendo a prova da ordem na segunda fase em Direito do Trabalho. Entre lá nas redes sociais, Mentoria OAB na mão, @Mentoria OAB na mão, né, doutora? Isso. Ela em breve vai estar sendo disponibilizado também o WhatsApp para contato. Bote lá, PodJus Podcast, você vai receber um cashback de desconto, cupom de desconto. E a mentoria é voltada para você que vai fazer a prova da segunda fase em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Eu sou fruto dessa mentoria e com certeza estou aqui à disposição para falar bem dessa mentoria. E pode falar mal também, viu, doutor Leandro? Que não gostou, porque a gente pode melhorar. Encerrou? Encerrou. Doutor Leandro, podemos ir para uns mitos e ou verdades? Frases rápidas aqui com o doutor Ícaro.
Doutor Ícaro, o habeas corpus preventivo legaliza a maconha no Brasil, mito ou verdade? Ou depende? Depende. Legaliza porque tira as pessoas da margem e coloca no dá um seguro, diz ao Estado, o Estado você não pode, um HC preventivo, como o próprio o nome já diz, né, previne, mas não legaliza no Brasil, legaliza para a realidade daquele paciente. Então depende. Qualquer médico pode prescrever cannabis medicinal no Brasil, mito ou verdade? Verdade. Tem um habeas corpus que dá direito a vender o óleo ou as flores, mito ou verdade? Quer dizer, perdão, ter um habeas corpus dá direito a vender? Não. Isso é um mito. Justamente por conta disso, porque no momento em que eu vendo, a utilização ela está sendo desvirtuada. A gente tem os HCs coletivos, que são as associações. Então ali é uma associação sem fins lucrativos. Ela pode vender? Não. Ela, assim, existe a venda, o repasse, na verdade, que é um repasse, porque vai ter uma prestação pecuniária que você vai pagar, você vai se associar àquela associação, só que não tem o lucro, não existe o objetivo ali, o proveito econômico. Então é sem fins lucrativos. Então, muitas vezes, a gente tem algumas associações que são muito grandes, que são associações que hoje amparam mais ou menos 30 mil, 40 mil pacientes. Então, quando a gente observa pelo lado simples da coisa, a gente vai dizer, rapaz, 50 mil pacientes é uma super empresa. Só que a gente parte do pressuposto de que ali não tem o vínculo associativo, ele não tem uma utilização de ganho. Então, as pessoas, o valor ali não é repartido, não é uma empresa. Então, assim, hoje é essa grande discussão. Pode as associações ganharem dinheiro? Então, é a discussão que se tem. Não, porque é uma associação sem fins lucrativos. Claro, como qualquer associação sem fins lucrativos, a gente vai ter você melhor do que eu, que pode falar isso da relação de trabalho. Eu tenho que verificar e repassar. O repasse ele é de acordo com quanto que se lucra. Então, assim, a gente tem uma margem, por exemplo, tem uma grande... As maiores associações, a gente passa... O faturamento é de 1 milhão, de 23 milhões, 29 milhões o balanço anual. Só que não é 29 milhões para uma pessoa ali, não é uma empresa. Uhum. Então, eu vou remunerar... uma pessoa jurídica. Eu vou remunerar de acordo com o trabalho dela, mas não é uma prospecção de ganho. Então, eu não tenho um HC para ganhar, para vender. Eu faço esse repasse, por mais que tenha essa contraprestação, mas não é uma venda direta. Sim. A gente vai conseguir vender com a indústria farmacêutica. Sim. E para a indústria farmacêutica não se precisa do HC. Você tem outros critérios a serem estabelecidos e precisa passar pela aprovação da Anvisa. Por isso, e a aprovação ela é tão restrita, por isso que o número que a gente tem hoje são 22. Entendi. Mito ou verdade, doutor? A Anvisa hoje proíbe qualquer tipo de cultivo no país? Sim, fora o que não é o que a gente não consegue o salvo-conduto através do HC, é proibido. É proibido. Por mais que a gente tenha descriminalização, que a gente sabe que até 6 plantas fêmeas, né, você pode ter na sua casa, né, e não ser considerado um crime. Só que assim, a descriminalização no Brasil, ela é ficta. Porque no final das contas, a gente vai ficar sempre na visão do delegado, do juiz, dizer se ali configura ou não o tráfico. Porque eu posso ter uma planta em casa, uma planta fêmea só, e dependendo da situação em que está inserido, uma balança de precisão, uma caneta, ali pode configurar tráfico, já desvirtua. Então, até a descriminalização, ela é ambígua. Porque, e isso também é importante da gente dizer, porque quando saiu nas matérias, né, em tudo a gente verifica, não, até 6 plantas, então eu posso estar com 6 plantas, eu posso andar até com 20 gramas. Mesmo então, sem o HC, por exemplo, eu posso sem um estar laudo. aqui normal, só que a desvirtuação, ela pode ser dita. Uhum. Então, imagine para uma pessoa que precisa de uma extração, como foi o do nosso HC, que são 41 plantas.
Nossa, é um cultivo Então, bem é né? alto. Então, são 41 plantas. Se você analisa pela ótica dessa ótica preto no branco, é um super traficante. E aí você está falando de uma família que está lutando para ter uma qualidade de vida digna. O salvo-conduto vale por tempo limitado, mito ou verdade? Mito. O HC, ele não é estabelecido por tempo. Então, assim, o juiz, claro, o juiz junto com o promotor de justiça, eles vão buscar um meio termo para que você regulamente. Por isso que é tão importante a gente regulamentar. Não tem um projeto de lei, doutor, no âmbito nacional? O senhor falou em alguns municipais, né? Tem. Os municipais têm a questão da cannabis medicinal já para ser colocada no SUS, mas a gente tem, o STJ, ele definiu, tinha colocado até o dia 30 de setembro, tinha dito para a Anvisa propor um regulamento a respeito do cultivo no Brasil. Só que a Anvisa, ela achou o prazo que, assim, é um prazo que a gente já vem batendo nesse prazo há muito tempo, e aí acabou prorrogando novamente. Salvo engano, ontem, ou foi anteontem, o STJ prorrogou para fevereiro de 2026. Então, fevereiro de 2026, a gente torce que a Anvisa ela se posicione e coloque algum tipo de regra, porque realmente é uma lei penal em branco. Então, fica muito a critério do juiz. Então, por exemplo, nesse caso que a gente conseguiu as 41 plantas, é uma grande vitória. Mas, por exemplo, para o laudo, para esse paciente, que ele tem ele tem a mesma doença do Stephen Hawking, aquele cientista. Não me atentei. Quem? Um cientista que é considerado o cara mais inteligente do mundo, não é isso? Que descobriu os buracos negros. Assim, é uma doença degenerativa. Então, por exemplo, para o laudo agronômico, a quantidade de plantas para fazer o medicamento dele, que ele tinha que ter por ano, eram 181. Então, assim, 41, muito bom para você não ter o risco, tá ok. Mas, assim, ainda tá aquém, porque aquilo é um medicamento que a gente perde porque a gente só tem a noção do que é criminalizado. A gente tem a noção da droga, daquele negócio fechado que mostra nos programas policiais, e a gente não sabe o que é uma extração. É verdade. A gente não sabe com quantas plantas precisam ser feitas para a gente tirar o que todo mundo acha bonitinho. A gotinha, o contador de gota, né, o potinho ali para você posicionar. Mas a gente não sabe com quantas plantas são para poder chegar numa extração daquela. Entendi, doutor. E a última do mito ou verdade: crianças e idosos não podem ser beneficiados por essa via legal? Mito. Pelo contrário, a via legal ela é para todos, para crianças, para jovens, para adultos, para todas as idades. Mas é o que a gente repete sempre. É um tratamento que ele não é para todos e é um tratamento que é especializado e direcionado. Então, para cada faixa de idade, a gente vai utilizar, como qualquer tipo de medicação, vai ser feito vai passar por um médico, e esse médico ele vai prescrever um tratamento especializado. Então, pode qualquer criança, adulto, idoso, mas assim, sempre na responsabilidade e no cuidado médico. Doutor Leandro, antes do senhor fazer a pergunta, eu queria muito falar aproveitar esse canal de comunicação e falar sobre o golpe do falso advogado, que é algo que está assolando a todos os advogados. Então fica a dica aqui. Você que recebeu alguma mensagem de algum número estranho que não faz parte do escritório que você contratou, não passe nenhum tipo de informação, não passe nenhum tipo de valor, principalmente. Eu vi recente agora que tiveram prejuízo de 20 mil, de 30 mil, outras pessoas passaram outros valores. Então, cuidado, sempre se certifique, verifique, vá no escritório físico do seu advogado. Ou advogada. Isso, ou advogada. Se tiver em dúvida, vai na OAB, que é a OAB tanto Juazeiro como Petrolina. Tenho certeza que tanto as meninas da OAB como também da
da OAB Petrolina, vão orientar da melhor forma possível, até buscar o advogado, saber se realmente esse processo, né, procede, porque inclusive aconteceu comigo, pegaram o processo que já foram arquivados, processos já resolvidos, que não tem mais nem o que fazer, a pessoa já recebeu e estão tendo acesso a essas informações. Inclusive, até postei um meme ontem sobre a dupla verificação, que está dando um transtorno para a gente nesse primeiro momento, mas eu acredito que vai trazer um benefício a longo prazo. Então, e são dados sensíveis, né? Porque no processo consta o nome completo do autor, CPF, nome completo do réu, ou se for empresa, enfim, tudo, isso. CNPJ, endereço. Então, quanto mais você desconfiar, receber uma mensagem, não responde. Vai no número oficial do escritório ou do advogado ou da advogada que você contratou. Não passe nenhum tipo de valor. Inclusive, já foi passado, acho que no Fantástico, no Jornal Nacional, sobre mas tá esse constante, golpe. Né? Tá. Semana passada eu fui contactado por alguns clientes, até processos que não tinham dado indeferimento de pedidos, e o pessoal entrou e fez escarcéu. Então, você que contratou seu advogado, entre em contato exclusivamente pelo número ou vai no escritório físico, porque o pessoal está se especializando em dar golpe. Tá. Inclusive, utilizaram a logo no meu escritório com o nome do Dr. Leandro. Ainda botaram o doutora Leandro. Porque a gente tem alguns processos em parceria e fizeram essa mistura. Botaram o nome do Dr. Leandro com a logo do escritório. Ainda botaram o doutora Leandro. Um amigo meu brincou, né? E é importante a gente falar, ter esse espaço para realmente informar a população. Um amigo disse que um cliente ele já tinha visto isso do golpe do falso advogado na televisão, e aí brincou, doutor, chegou a fama mesmo, viu que estão até se passando pro senhor, e comigo foi muito parecido. A gente tinha perdido uma ação, o processo já tinha transitado em julgado há muito tempo, e aí o cliente recebeu a notícia como se a sentença tivesse sido procedente, que se ele fizesse um Pix ia receber outro valor, e o cliente de fato fez. Pior que o pessoal, a gente fica muito, muito triste. Devido a essa questão da vulnerabilidade social das pessoas, ainda eu falo que a advocacia ele tem um papel muito importante, mas ao mesmo tempo traz essa necessidade de sempre estar ganhando causa, e não é isso. A gente adentra com o processo, impetra com o processo, e às vezes as pessoas geram uma expectativa acima do real. E, desculpa, como eu falei, um processo que já tinha dado indeferimento, transitado e julgado, entraram no processo, fizeram escarcéu, entraram em contato com a cliente ou com o cliente e foram. Entendeu? Não entraram em contato comigo, eu falei, mas eu passei toda a situação processual. Eu informei que o processo tinha dado isso. Ah, doutor, mas ainda tem esperança. Foi, gente, já acabou, já se encerrou o processo. E isso causa, pelo menos, está me causando uma certa angústia nesse sentido, porque são informações tão precisas que às vezes pode até o cliente achar que você que passou. E eles sabem tudo. Tem o número, com esse nosso cliente, tinha o número do contrato, tinha todos os dados. E é aquilo que a gente precisa lutar realmente, o tempo todo a gente evolui, né, nas discussões. Então o vazamento de dados é um direito fundamental que precisa, a privacidade é um direito fundamental que deve ser protegido. Porque a gente está falando, porque são tantos impedimentos, às vezes a gente luta tanto para se habilitar num processo, né? A gente pede uma habilitação, demora um tempo, e aí alguém consegue entrar no processo rapidamente, ter acesso a tudo. A última agora, ela entrou em contato com a filha da minha cliente. Como conseguiu o número, não sei, porque nem eu tinha. Eu só tinha o da minha cliente. Ela, doutora, entraram em contato se passando pela senhora. Você pode bloquear, é golpe. Ela, imaginei, pronto. Mas tem pessoas que acabam caindo. Inclusive, teve uma cliente no escritório que ela perdeu ainda R$4.000. Ela fez o Pix em nome de uma outra pessoa que não vincula nada. Faça um Pix vinculado ao escritório, ao CNPJ ou ao advogado titular do escritório, porque geralmente eles fazem em contato em Pix de terceiros. Né? E nesse caso, dessa cliente era um nome de uma outra pessoa. Enfim, fiz toda a orientação, mas aí o prejuízo, até conseguir algum retorno, é bem complicado. Ela conseguiu ainda cancelar um Pix, aí no final acabou perdendo 3 mil. Mas é um valor. Passar aquele vídeo. Vamos.
ao nosso diretor técnico aquele vídeo da perita, por favor. Judicial pelo TRT5 e também como assistência técnica. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância da assistência técnica em processos trabalhistas. Antes de tudo, é essencial avaliar se a ação tem viabilidade técnica, se a doença alegada tem relação com o trabalho, se existe nexo causal com causa. Vou dar um exemplo. O cliente afirma que desenvolveu uma doença durante o período laboral, mas ao analisar os exames, o histórico e o tempo de trabalho, percebe-se que o quadro surgiu apenas 5 meses após a admissão e já com indicação cirúrgica. Neste caso, o tempo é muito curto para desenvolver a doença. Isso mostra que não há nexo causal nem com causa. Essa análise técnica ela é fundamental para evitar ações sem fundamento e fortalecer os processos que realmente têm base pericial. Eu ofereço uma consultoria técnica com pareceres ad hoc, assistência técnica pericial, voltada para advogados que buscam embasamento técnico de qualidade. E você pode me encontrar através de um perfil profissional que eu vou deixar aqui embaixo. Obrigada. Doutor Leandro, está com você. Doutor Ícaro, nós, como tudo que acontece aqui no PodJus Podcast, estamos chegando aos encerramentos. Eu acredito que a gente conseguiu transmitir um pouco do conhecimento que o doutor tem, como abrido as trincheiras, né? Está nas trincheiras. E agradecer pela disponibilidade, pela agenda. Eu sei que a nossa vida de advogado e você como pesquisador, professor, é corrida. O PodJus Podcast fica muito grato por essa disponibilidade. Antes de a gente encerrar precisamente, o que o doutor deixaria de mensagem para o seu público, para o público do PodJus Podcast? Perfeito. Eu queria deixar primeiro que vocês continuem assistindo esse programa, porque aqui é uma iniciativa incrível de vocês dois. Eu fico muito, muito feliz de ter amigos e colegas de profissão que isso aqui é lutar pela profissão. Vocês estão democratizando a informação. Então eu deixo para o público esse convite. Continuem ouvindo, apoiando esse projeto, porque isso aqui é um apoio, o que vocês fazem é muito importante. Então, para o público vai ser isso. Continuem ouvindo. E eu deixo também que, voltado principalmente à luta que eu tenho me dedicado junto à minha advocacia, é que busquem cada vez mais o saber e lutem pelas causas humanas. Porque, assim, a gente pode ser eu que estou aqui hoje militando a favor de alguém, mas amanhã pode ser você que precisa desse medicamento, algum familiar. Então, o direito, ele não é para mim, não é para doutor Leandro, não é para a doutora Suelen, é para todo mundo. Então, a gente tem que lutar e buscar pela fraternidade. Porque, antes de tudo, as causas sociais, elas têm esse apelo, que é um apelo que é de todos. Então, eu peço para que essa luta, para que o direito à saúde e quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente quebre todos os tabus possíveis. Porque a gente fala de dignidade da pessoa humana, a gente fala de acesso à saúde. Então, se informem, porque, como a gente diz sempre, a pior droga é a desinformação. Então, se informem e busquem sempre o conhecimento. E antes de finalizar, doutor Leandro, eu gostaria de fazer um outro bate-papo rápido aqui com o doutor Ícaro para conhecer o advogado doutor Ícaro. Audiência online ou presencial, doutor Ícaro? Eu prefiro online. Online. Eu sou do presencial. Eu sou do online. Eu gosto muito do presencial. Código impresso ou PDF no celular? PDF também. Eu gosto do impresso. Eu comprei 3 livros agora. Nossa. Mas assim, ó, livro, doutrina, eu amo impresso. Mas assim, código é pra mim ter o Ctrl F e poder ir diretamente. É a geração Z. É a geração que não passou pela... Tomou aspirina. O AS. Sentença favorável ou acordo vantajoso? Sentença favorável. Sentença é sempre assim. O acordo é muito bom também, mas uma sentença é muito boa. Faz a diferença, Faz a diferença. Café ou chá? Café. Petição longa ou curta?
Eu escrevo muito. Vai ser longa. Na minha trabalhista é mais direta, é curtinha, viu? Justiça rápida ou às vezes a justiça é bem feita, mesmo que demore? Bem feita, mesmo que demore. Obrigada, doutor Ícaro. Foi um prazer poder falar sobre esse tema, me abriu. Já tinha uma perspectiva com a doutora Caísa, de alguns alunos que comentaram, e agora, com você falando, até quando o doutor Leandro comentou sobre a possibilidade até de falar um pouco no direito do trabalho, que as pessoas podem, né, fazer uso, se houver a necessidade, um indicativo. Então, muito obrigada mais uma vez por tanto conhecimento compartilhado, melhor dizendo, e espero fazer já a versão 2.0. Doutor Ícaro 2.0. E tem muita coisa. É pouco, a geração Z, mas a gente tem muitos assuntos para falar. Mas eu falo brincando, muito tá? Feliz. Não. Eu tô dizendo, eu tô falando que é geração Z, mas tem muita coisa para falar para o 2.0. Eu tô me convidando de novo. Eu já tô me colocando à disposição. Eu vivo um pouco nesse limbo, porque eu não sou assim, tenho 36 anos, não tô na faixa dos 60 ali, mas também não pego a geração dos meninos. E, por exemplo, em sala de aula é muito engraçado isso. Não, professora, dá um Ctrl não sei o que. Eu disse, eu não sei. Teve um assim, não, deixa eu passar um mouse aqui mesmo, peraí, eles ficaram rindo, então... Eu mesmo tenho um pouco dessa dificuldade também. Esse dia eu precisei de um aluno eu não tava conseguindo projetar o slide. Aí eu chamei, vem cá, pessoa mais assim, assado, não sei o que, foi, puf, aí apareceu, falou, deu resultado. Isso, e o pior é que, assim, o pior não, né, o melhor, é que o mestre sempre vai ser passado pelo aprendiz. Aí eu comprei eu tô dando uma aula para uma turma que é muito grande, aí a gente sabe nossa voz, tem que tratar, e eu comprei aqueles microfones de palestra para poder dar uma aula melhor. Aí, primeiro dia em sala de aula, começa a apitar, pim, pim, pim. Eu disse, meu Deus, eu não vou saber utilizar. Né? Aí eu olhei para um lado, aí o aluno falou, professor, eu sou técnico de som, ajuda, tem que botar mais longe assim da boca, deu tudo certo. Então, pronto. Sala de aula já é uma troca. Eu me senti da mesma forma. É uma troca. Eu disse, a gente acha que sabe de tudo, né? Tá indo para frente, tá trazendo tecnologia, no final a gente tá aprendendo. Doutor Ícaro, ficamos honrados pela sua disponibilidade, pela sua agenda. Como a doutora Luciana falou lá no primeiro episódio, o conhecimento ele liberta, ele traz várias vertentes. Eu acho que aqui já foi um boom de informações, abriu um leque de possibilidade de informações. Nós que lidamos diariamente com direito, a gente percebe que a sociedade precisa dessa informação, precisa desse conhecimento e precisa desse tratamento medicinal, né? Acho que traz como o doutor falou, traz uma nova expectativa para vidas alheias, né? Então, ficamos muito honrados pela disponibilidade, por você estar aqui. O sentimento é de gratidão e estamos aqui de portas abertas. O convite fica aberto, doutor Ícaro 2.0 e o PodJus Podcast tem essa missão de desmistificar o direito, tirar aquele juridiquês, o peso do juridiquês, da dogmática, né, que a gente aprende lá no primeiro semestre, e poder trazer para as pessoas a informação clara e precisa. Então, ficamos honrados e estamos muito gratos pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Então, finalizamos, né, doutor? Finalizamos aqui mais um episódio. PodJus Podcast, onde a justiça ganha voz. Contamos com a sua colaboração, com a sua audiência, você que está nos assistindo. Compartilhe esse momento, compartilhe o nosso link. Você é uma parte muito importante do nosso crescimento, você é uma engrenagem do nosso podcast. O podcast a cada dia, a cada mês, cresce mais e mais no nosso meio. Só para falar uma questão das nossas métricas, estão batendo milhares, já estamos em milhar, né? Você me mandou. Já estamos na segunda casa de milhar, então contamos com a sua colaboração. Queremos fidelizar esse público ao nosso canal. Então você compartilha, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe o nosso link do YouTube, entre nas nossas redes sociais lá no Instagram, compartilhe também podjus.podcast. Entre lá no Instagram,
compartilhe, se inscreva, você vai estar recebendo todas as informações. Em breve, mais os streams estará sendo liberados para o PodJus Podcast. Então, como eu sempre digo, PodJus Podcast, onde a justiça ganha voz. Um forte abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau.